Bom, galera, então como vocês puderam ver, recentemente tivemos um retorno histórico de CM Punk para o Pro Wrestling. Pois é, depois de 7 anos afastado dos rings do wrestling em si, CM Punk está de volta. Quem diria, CM Punk aí é mais um grande retorno que o wrestling tem em sua história. No caso, CM Punk é a nova contratação da onde, meus amigos? Da onde? Da All Elite Wrestling, né? Cara, o que a gente pode falar sobre isso, né? Eu acho que é bom a gente traçar um histórico aqui do que aconteceu com o CM Punk nesses últimos 7 anos, né? E relembrar por que ele abandonou o wrestling em si, algumas razões. Aqui eu não vou dar minha opinião pessoal exatamente sobre o que eu penso a respeito dos motivos dele, né, das tretas que ele teve. Muitos de vocês já conhecem a minha opinião, que inclusive mudou ao passar dos anos. Então é o seguinte, ele sai da WWE em 2014, né? Ele chegou a ficar na WWE ali durante muito tempo da sua carreira. Teve ali uma certa valorização desde os primeiros anos que ele sai da ECW, por exemplo, né? Já logo no primeiro ano ali dele na WWE, ele ganha Money in the Bank, depois título mundial. Tem lesões que atrapalham um pouco a carreira dele. No ano seguinte, mesma coisa. Então, ganha Money in the Bank, ganha título mundial. Chega a ficar ali um tempo estacionado, parecendo que a WWE talvez não fosse lhe dar uma certa valorização. Até que em 2011 vem a grande virada da carreira dele, que é quando ele transforma o personagem dele ali numa espécie de vingador do Nexus, que havia sido derrotado pelo John Cena, e consequentemente mostra toda a sua habilidade em promos, né? Que ele sempre teve, mas que em 2011 se intensifica, principalmente a partir daquela pipe bomb histórica, onde ele quebra a quarta parede e fala muitas verdades, digamos assim, sobre a WWE, Vince McMahon, The Rock, John Cena, etc, né? E aí é que tá, né? Essas verdades que eu tô colocando entre aspas aqui, nada mais são que coisas que o CM Punk falava na lata e desde então manteve isso no personagem dele e até fora da WWE também. Várias indiretas ou diretas, várias opiniões que muitas pessoas, fãs de wrestling, têm, né? Sejam ali jovens, sejam mais velhos. Várias pessoas meio que sentem que são coisas que deveriam ser ditas, mais pessoas deveriam ouvir, mais pessoas deveriam dizer. Só que muitas vezes o mainstream não deixa. E aí o CM Punk seria uma espécie de revolucionário, digamos assim, né? Ele seria a voz do sem voz. Eu acho que eu já li isso uma vez e acho que combina o CM Punk ser mais ou menos chamado disso, né? Ter esse slogan, a voz dos que não tem voz ali. Os fãs que não são do mainstream, os fãs ali que muitas vezes enxergam algumas injustiças que existem dentro da WWE, ou pelo menos que eles interpretam como injustiças, e o CM Punk vinha ali para poder falar a respeito disso, né? E consequentemente ele acaba criando um sentimento ali de, como que eu posso dizer, de underground, né? De ser alguém que consegue chegar no topo, consegue chegar lá em cima, mas sem precisar fazer aquele trabalho mainstream, aquele trabalho de backstage que The Rock faz, que John Cena faz, de lamber o Vince, de ser um executivo ali, sem precisar passar por isso, né? Ele vai meio que na da galera, a galera pressiona, a galera clama por ele, grita por ele nas arenas, igual foi mesmo depois que ele saiu da WWE. Em Chicago, principalmente, citavam o nome dele a todo momento, né? Então, digamos que é mais ou menos o Yes Yes do Daniel Bryan. Vocês lembram que quando não tinha Daniel Bryan, o pessoal clamava por Daniel Bryan? O do CM Punk foi meio que um início disso, só que eu acho que mais intensificado até. Não ficava só na kayfabe, né? Então ele tinha o poder do público com ele, né? Ele era meio que um populista ali e conseguia bater de frente com a WWE em si, com o sistema da WWE em si, através ali daquele seu estilo rebelde. Então, nesse aspecto, ele sempre pareceu ser um cara meio revolucionário e pegou muitos jovens, consequentemente me pegou também muito na época, me tornei extremamente fã do CM Punk. Mas ele sai da WWE em 2014, né? Teve alguns problemas com o Vince McMahon, teve muitos problemas também com o Triple H, inclusive, né? E aqui eu não vou entrar no mérito do porquê, quem tem razão, quem não tem. Eu já dei várias opiniões já historicamente no canal, só quero traçar aqui meio que uma retrospectiva. Porque depois disso ele se afasta, some
E aí, oficialmente, ele é demitido meses depois. E, por coincidência ou não, a carta de demissão dele da WWE chega justamente no dia do seu casamento com a superestrela AJ Lee, né? E aquilo deixou ele muito irritado de vez mesmo, né? Claro que ele já esperava que chegaria essa cartinha, porque ele simplesmente vazou embora, quitou, mas não que chegaria num dia importante como aquele. Ele sabia que estava oficialmente desempregado ali, né? E aí, desde então, nasce uma rixa. O CM Punk detona a WWE ali para de citar o nome dele durante anos, assim, cerca de 3 anos a WWE não falava de CM Punk, cortava ele de todas as estatísticas, como se ele fosse lá o Chris Benoit, por exemplo, né? E aí foi algo muito, mas muito pessoal ali o que eles tiveram de treta, de rixa, mas depois a WWE começou a citar um pouco mais ele, né? Foi deixando meio que de lado ali os desentendimentos. Já o CM Punk nem tanto. O CM Punk constantemente aí mandava indiretas, mandava recados. E tentou uma carreira no MMA, tentou entrar pro UFC. E aí vocês devem saber o que aconteceu, né? Acabou apanhando, acabou perdendo 2 lutas lá. Uma delas, inclusive, foi um vexame total. Então não deu certo, né? E aí eu acho que isso foi afetando até mais psicologicamente ele, que já tinha problemas já com o wrestling. Tenta ir no MMA, acaba não indo bem. E aí o cara começa a se sentir mal, né? Começa a se sentir meio que assim, putz, cara, preciso de uma perspectiva pra mim, eu não sei mais o que fazer. Ele até entra no WWE Backstage, que é algo que chama muita atenção, pra ser um comentarista ali. Eu até pensei que na época era uma storyline, sabe? Tipo, não, ele não vai ficar só aí. Eu acho que se ele voltou pra falar sobre WWE, é porque ele quer voltar pra WWE em algum momento, né? Então, acho que ele volta sim, mas não voltou. Acabou o programa WWE Backstage e ele simplesmente aí acabou também parando de ter contato com a WWE, assim, minimamente. Uma hora ou outra no Twitter falava alguma coisa ali, elogiava a divisão feminina, elogiou muito o trabalho do Roman Reigns, por exemplo, ali, né? Enfim, e de qualquer forma, durante todo esse tempo o pessoal sempre criava expectativas, né? O CM Punk vai voltar amanhã. Aí tinha piadas também, né? Toda vez que colocavam lá que teria um lutador misterioso voltando, aí faziam uma pergunta, né? Quem será que vai ser esse lutador misterioso? Aí os caras, CM Punk, seja na zoeira ou não, sempre se tinha uma expectativa. O CM Punk vai voltar amanhã, o CM Punk vai voltar hoje. E não voltava nunca, a verdade era essa, né? Criavam-se milhões de teorias, todo o Royal Rumble, né? Vai ter o CM Punk, vai ter o CM Punk, mas não tinha CM Punk. Mas, dessa vez, tinha uma alternativa de ele voltar pro wrestling que não precisava ser a WWE, né? Porque, querendo ou não, ok, sempre existiam outras companhias, mas talvez nenhuma fosse pagar o que o CM Punk quer receber, porque, convenhamos, ele sempre deixou claro isso, que a condição para ele voltar seria uma boa história e muita grana mesmo, né? Então não é qualquer empresa que poderia pagar pro CM Punk o que ele queria receber, só a WWE. Só que com a WWE ele tem problemas, e não tem problema só com o Vince, tem problemas com o Triple H, então não dá pra voltar pra NXT, Raw, SmackDown, enfim. E muita gente talvez fosse entender que ele estaria se vendendo, que ele estaria arregando pra WWE, aceitando voltar pra ela. Então tem toda uma série de razões externas pra gente pensar. Só que aí surge a All Elite que tem grana, tem dinheiro, tem investidor, vai cada vez mais construindo um roster interessante, subindo a audiência, subindo a marca, né? Você vê que ele não vai direto pra All Elite quando ela começa, ele espera a All Elite dar um passo a mais, dar um salto a mais, e aí ele vai falar, bom, agora vocês precisam subir o nível de vez, agora vocês têm agora eu vou pra aí, e aí tem então a chegada dele. CM Punk agora é da All Elite, né? Uma empresa que tenta ser concorrente da WWE, acho que agora já é definitivamente com o roster que vem montando, e consequentemente, se é inimiga da WWE, é uma oportunidade para ele voltar pro wrestling, para ainda lutar contra a WWE em si, né? Então é uma guerra ali pessoal dele contra a WWE, e consequentemente também uma porta para ele voltar pro mundo do wrestling aí, que é uma coisa que os fãs pediam e que ele no fundo sempre teve saudades. Eu acho que ele sempre teve saudades, né? Ele fica com essa aí de bancar o que, eu não tinha mais paixão, eu precisava de um tempo fora, eu não sei, eu acho que ele sempre quis, ele sempre quis. Quando ele aceita, por exemplo, comentar no WWE Backstage é porque ele tinha curiosidade, né? E ele mesmo deu uma declaração recentemente que naquele programa com a Renee Young lá despertou novamente o interesse dele pelo wrestling. Então eu acho que no fundo ele sempre quis isso, mas precisava de alguma alternativa que fosse interessante e que
não fizesse ele ter que se arriscar tanto, igual seria uma volta pra WWE em si, né? Então é isso, CM Punk está de volta, agora a gente tem que ver por quanto tempo, né? Por quanto tempo ele ficará por lá, como que vai ser o destaque dele. Tem gente que zoando, né? A primeira derrota ele vai chorar. Eu não sei, cara. Lidar com o CM Punk, com o temperamento que ele tem, não é fácil, tá? Uma coisa é você ter o Triple H e o Vince McMahon batendo de frente com ele, que mesmo assim ele tretou com os dois e xingou os dois e já era. Ele mesmo fala isso naquele podcast lá que ele deu lá, contando como foi a saída dele. Outra coisa vai ser, sei lá, o Cody Rhodes indo falar com ele, o Tony Khan falando com ele, o Chris Jericho falando com ele ali, né? Caras com uma bagagem um pouco menor. Não sei se ele vai ouvir esses caras numa boa ali, com certas decisões que ele não concorda. Então, ou os caras vão comer na mão dele, ou ele vai ter que ceder pra esses caras, o que seria uma surpresa, mas seria até louvável, né? Porque eu acho que tem que ter um pouco de humildade e compreensão quando se trata de wrestling. Ou a gente pode sim, no futuro, ter uma treta aí, né? Ele deu um Bret Hart moderno, digamos assim, em termos de temperamento, né? Nesse sentido, tem que ficar de olho. Não acho que vai ser tudo lindo, maravilhoso aí, em termos de ideias. Mas veremos como que vai ser o CM Punk, por quanto tempo mais ele deve lutar. E eu acho que com isso, ele não volta pra WWE mais, tá? Esquece, acho que ele já achou um lugar ideal pra ele. Dificilmente eu vejo ele indo pra WWE um dia depois dessa alternativa que ele escolheu nesse momento. Mas comentem sobre tudo que vocês acharam aí e é nóis!